Minha gente querida, minha gente amada, muito bem-vindos a todos, muita paz nos corações. Vamos começar livro Minutos de Luz, de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Férias. Férias é intervalo, repouso, lazer, descontração, prazer, viagens, renovação. Importante é saber programar as férias. Pensa-se muito nas necessidades do corpo, enquanto a alma permanece na sombra da indiferença. Nada melhor que aproveitar o tempo semeando o bem. Na seara do Divino Mestre não existe férias. As horas e os minutos são utilizados sem que isso possa trazer qualquer embaraço à consciência. Se você vai entrar em férias por necessidade justa ou por imperativo profissional, não custa incluir no seu roteiro leituras, visitas, enfim, atividades que traduzam conforto para seu espírito e alegria para os outros. Muito saudável esse conselho. Livro dos Espíritos. Nós agora estamos falando sobre deficiências que o espírito atravessa na reencarnação. Deficiência intelectual, deficiência mental. E Kardec pergunta que objetivo a providência visa ao criar seres desgraçados como os deficientes. Os que habitam corpos de deficientes são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. E Kardec ainda pergunta: então não há fundamento para se dizer que os órgãos não influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. E Kardec faz uma nota final. Importa-se que se distingua o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe, no estado normal. Porém, há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos deficientes mentais e cognitivos. São casos patológicos e, não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta de responsabilidade em seus atos. E é isso mesmo, né? A gente sabe bem que muitos espíritos pedem para encarnar com uma deficiência para poder ultrapassar suas deficiências morais, suas provações, sua expiação, para não cair de novo no mesmo erro das últimas encarnações, porque ele sabe que é um vício que ainda não conseguiu se desfazer dele. Então,
espírito pede essa aprovação e vai reencarnar com uma deficiência, com uma que pode ser mental, pode ser de cognitiva, né? Uma deficiência de conhecimento, de raciocínio, e não vai poder se manifestar com toda a liberdade que teria se fosse um corpo normal. Então, o corpo tem a deficiência, o órgão tem a deficiência, o cérebro, não é o espírito. O espírito é pleno, ele só não consegue se manifestar totalmente. Muito bem. É o que ele diz aqui, que são órgãos não desenvolvidos ou deficientes, melhor do que desmantelados. Bom, vamos então para a Gênese, também de Kardec. A gente está falando sobre o estudo do universo e hoje entramos num novo item que é a criação primária. Depois de termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, das suas leis, das suas propriedades, podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Desceremos em seguida à criação da Terra em particular e ao seu estado atual na universalidade das coisas. Daí tomando esse globo por ponto de partida e por unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Se bem compreendemos a relação, ou antes, a oposição entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizamos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não há começo nem fim. Por outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascidos os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno quanto ela. A gente às vezes dá um nozinho na cabeça, né, nas ideias, quando a gente imagina a ideia da eternidade, mas ela é lógica. O que existiria antes da eternidade? Então tem que ter existido alguma coisa, não pode deixar de existir. Mas a gente ainda está muito circunscrito a esse nosso universozinho pequeno para poder compreender a ideia do infinito, tempo e em espaço. Então vamos terminar as nossas leituras de hoje com a trova de Martins Coelho, psicografado por Chico Xavier, do livro Orvalho de Luz. Simples notas. Ventura real que vejo, sempre nova, sempre bela, doar a felicidade sabendo passar sem ela.